Hoje no Sei o que Cuido com Vida, uma participação super especial, muito querida, doutora Geila Nunes, oncologista com foco em oncologia mamária. Mas a gente vai tratar de um assunto que não é muito palatável, um assunto difícil, um momento difícil de virar para a paciente e falar das temidas metástases, né? Eu conversando com Geila mais cedo, contei uma história pessoal. Eu perdi, no final da década de 90, uma pessoa muito querida, na minha madrinha, de um câncer metastático. E nesse momento eu aprendi o que era metástase como acompanhante, ainda não era médica, mas aquilo sempre foi difícil para mim, né? E certamente esse processo fez parte das minhas escolhas ao longo da vida e da minha percepção hoje, né? Mas eu sempre me questiono assim, poxa, que pena que esse câncer não veio nos dias atuais, que a gente tem tanto a oferecer hoje à paciente metastática, né? Conceitualmente hoje, como é que você define um câncer metastático? Então, quero primeiro agradecer o convite, né? Antes de qualquer coisa, colegas, admiradora aí do seu trabalho e grande amiga. Hoje a perspectiva, quando a gente chama e fala de uma doença metastática, é longe de ser o que era, infelizmente, no final da década de 90. Então você trouxe muito bem que a primeira questão que define o que aconteceu lá para agora é a questão do tempo. Ao longo dessas décadas, muitas coisas novas de avanço da medicina de fato aconteceram. E inclusive chegou a ser tema de cinema, né? A gente tem um filme muito conhecido chamado Living Proof, que é Prova da Vida, que foi a grande história e a revolução da via HER2, e um tratamento que de fato revolucionou esse subtipo histológico do câncer de mama. Então, junto não só com esse avanço, tiveram vários outros. Só que é muito frequente, em função justamente dessa história enraizada, de históricos pessoais, de família, ainda se ter muito a correlação de metástase com morte, com não tem o que fazer com o fim da vida. Então, a primeira questão é a gente, quando trazer ou conversar sobre esse diagnóstico, vir um pouco do problema junto já com a solução e trazer o quão diferente já está ao longo desse tempo em relação a esse avanço da medicina. Então, é trazer o problema já junto com a esperança, que toda essa parte mística, que realmente a metástase significa a morte, não é mais uma realidade hoje em dia. E aí é interessante que na grande maioria das vezes o paciente entra com aquela tensão e quando sai com a mensagem de esperança, que tem muito o que ser feito. Então, do ponto de vista técnico, primeiro a gente entender essa parte molecular. Hoje em dia a gente entende os subtipos histológicos do câncer de mama. Então, o subtipo luminal, que é o que responde ao hormônio, a gente trata de uma forma, o triplo negativo a gente trata de outro, o HER2 positivo a gente trata de outro. Então, individualizar, o paciente entender que cada paciente é um paciente, pelo paciente e pela doença também, e explicar que muitos dos medos não são mais pertinentes. Por exemplo, em um primeiro momento, não só o receio da morte, mas o receio, por exemplo, da perda de cabelo. A grande maioria dos casos são pacientes luminais e que hoje em dia a gente pode tratar por anos a fio com tratamento oral que nem queda de cabelo tem. Verdade. Então, acho que o primeiro passo para aumentar a segurança é a informação. É a gente informar e tentar diminuir um pouquinho os preconceitos que talvez hoje não sejam mais pertinentes. E que a gente tem um legado de histórias pessoais e que termina sendo uma história da sociedade. Talvez isso está muito alinhado com o que a gente vem discutindo, que de fato o câncer de mama está se tornando uma doença crônica, né? E as mulheres estão aprendendo a conviver. E hoje tem muitos depoimentos, se você for buscar nas redes sociais, metástase com leveza, muitas mulheres se apresentando enquanto metastáticas e mostrando a experiência de vida delas. Eu conheço um caso de uma paciente que teve filho, sim, né, já metastática, uma paciente super jovem, teve um diagnóstico bem jovem. Então, como é que nesse momento que o câncer de mama se torna uma doença crônica, você acha que é pertinente envolver cuidados paliativos ou é a forma como a paciente encara o processo? Eu acho que não tem uma receita de bolo, Kera. Eu acho que é muito individual, inclusive do entendimento dessa abertura. Então, por exemplo, assim, se é uma paciente que eventualmente é metastática, mas a gente está entendendo que é um subtipo histológico que vai começar com a medicação oral, que é de longo prazo, o cuidado paliativo pode não ter esse contexto de paliação e ter um contexto muito mais de survivorship, que é a qualidade de vida diante de um paciente em tratamento. Então, muitas vezes,
a gente pode ter o mesmo foco, mas só com palavras e formas de abordar esse paciente, exatamente para ser com leveza. Como é que ele vai encarar também tudo isso do ponto de vista socioemocional, mental, porque isso, no final das contas, quando a gente fala de uma doença crônica, que a gente deixa de falar de algo pontual para algo que pode levar décadas a fio, a gente tem que entender que esse tratamento tem que ser priorizando também a qualidade de vida. E quando você acabou de falar o exemplo de uma paciente que mesmo muito jovem, que em um cenário metastático começou a engravidar. E isso é muito verdadeiro. Então, assim, tem situações e situações. Então, tem situações que a gente pode eventualmente interromper um tratamento para pensar em uma paciente gestar e voltar a um tratamento no segundo momento. É sempre que é possível? Não, mas é possível. Então, um diálogo aberto. Então, sempre digo que o médico tem que ter um diálogo aberto. E quando a gente fala de forma sincera e dizer assim, somos parceiros, estamos aqui. Não é mais, ao meu ver, hoje a medicina não cabe mais uma relação hierárquica. Então é realmente sentar e compartilhar decisões. O que para você mais importa agora? No momento que é uma doença crônica, o que importava antes, talvez 10 anos depois, não seja mais o foco da paciente. Então, alinhar esse discurso no momento em que o primeiro temor de alguém ao receber, você trouxe isso muito bem, é o temor da morte. Depois que a gente supera e saiu da sobrevivência, vem outras questões. Primeiro eu preciso viver. E depois começa a aparecer o que mais importa em outros momentos da vida. E com mais tempo a gente tem com essa paciente, mais a gente precisa ter esse olhar do que mais importa para aquela paciente naquele momento da vida. E pode ser ter um filho. Exato. E o que é que a gente pode fazer para... Eu nunca me esqueci de uma paciente que uma vez não era metastática, não era exatamente nesse cenário, mas ela... meio que diante do diagnóstico do câncer de mama, ela falou assim, minha vida parou, eu quero saber agora que eu acabei a químio, a cirurgia, a rádio, eu posso planejar, foi exatamente essa expressão que ela colocou, eu posso planejar, eu disse, claro, não pode ficar sem planejar, a gente precisa se planejar sempre, inclusive até o fim, né, que é uma cultura que a gente não tem aqui, de fato, né. E aí eu queria lhe dizer, assim, lhe perguntar que eu acho que em função do câncer de mama ter se tornado essa doença crônica, principalmente nos Estados Unidos, a palavra hoje da moda é o advocacy, né? Que é a paciente dentro do seu tratamento, a paciente que contribui para o seu tratamento e dos outros, né? Porque elas participam de políticas públicas. E que, felizmente, essa doença está se tornando mais prolongada, a paciente está tendo voz. Perfeito, cara. E é uma maneira da gente fortalecer isso nelas, né? É interessantíssimo, né? Nos Estados Unidos tem um dos principais congressos que tem de câncer de mama, que é o San Antonio, que acontece todo o mês de dezembro, todo final de ano. As pacientes literalmente participam do congresso. Tem mesas de depoimento dos pacientes. E é extremamente rico, porque na grande maioria das vezes nós, como médicos, olhamos a parte muito de como tratar, a parte prática dos protocolos, a ciência, os protocolos. E por mais que a gente tenha, obviamente, a empatia, a sensibilidade, é muito diferente você dar a voz, o espaço da paciente chegar lá e dizer para um público de médicos, vamos lá, o que mais importa? O que elas sentem quando estão do outro lado da mesa. É muito legal. Então é uma riqueza, é uma troca de experiências enorme. E dar voz às pacientes nesse sentido, fazer com pontes para que as próprias pacientes se fortaleçam, se empoderem, dizer o que mais importa, o que é que elas querem. E é muito interessante que quando chega um grau de maturidade disso, o Patient Advocacy, ele é convocado, inclusive, a dar opinião sobre os protocolos de pesquisa no olhar do paciente. Então, eu acho que é um caminho brilhante, eu acho que isso só tende a crescer, é extremamente válido. E espero que aos pouquinhos aqui no Brasil a gente também vá importando essa ideia e enriquecendo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que as pacientes brasileiras têm muito a acrescentar também. Alguns institutos, Oncoguia, já estão nesse caminho. Nesse caminho, né, fortalecendo a participação das pacientes nas suas decisões e contribuindo para que mais mulheres tenham acesso a drogas que elas tiveram oportunidade, que é um grande desafio para a gente dentro da oncologia, né? Assim. Não só na doença metastática, mas no diagnóstico inicial. E eu queria também saber de você que as pacientes não entendem muito com relação a muitas possibilidades de tratamento, porque quando a gente está mais ou menos na mesma geração, né? Quando a gente saiu da residência,
não tinha tantas linhas para você ofertar a paciente, né? E hoje tem primeira linha, segunda linha, terceira linha, com resultados bons de sobrevida e qualidade de vida. Claro que efeitos colaterais, e a gente vai, né, compensando e vendo realmente se a paciente tolera esse efeito colateral, porque alguns são bem difíceis mesmo. Mas eu tenho ficado assim cada vez mais encantada em ver como a oncologia está permitindo não só vida, mas vida com qualidade, né? Perfeito, isso é muito real e é bonito de ver assim no consultório pacientes que você começa a acompanhar há décadas, assim, muitos herdados de outros oncologistas que muitas vezes deixaram de atender e vêm ao seu consultório e a gente vê de fato essa vida fluindo. Claro que tem casos e casos, a gente não pode dourar a pílula também e existem situações mais desafiadoras, mas o fato é que, como regra geral, a gente não pode mais pensar o fato de um diagnóstico metastático, que de fato é uma finitude de vida de forma maneira alguma. Então, existem situações que a gente passa de linha após linha, de fato, a gente tem essa oportunidade de ter várias medicações e aí é que vem realmente o sentido de a gente também ponderar essa questão da qualidade de vida. E o que eu costumo falar para algumas pacientes, quando começa muitas vezes a gente, em algumas situações, se questionar, eu já tive situações de pacientes estarem voltando, a gente já está começando a elocubrar o que é que vai fazer de tratamento e aí entra uma droga nova no país, a gente tem essa possibilidade. Então, é uma mensagem de esperança, assim, a medicina segue avançando, as coisas correm em paralelo, gente, correm realmente juntas. Então, muitas vezes existe uma situação que o médico ainda não está conseguindo deslumbrar uma possibilidade talvez tão maravilhosa, e eis que surge realmente uma medicação que traz uma nova esperança. Então, de fato, junto é a roda da vida, né? O mundo gira e a gente gira junto com ele. Então, as coisas vão acontecendo muitas vezes ao mesmo tempo e, de fato, a gente tem hoje, a cada ano e a cada congresso, a divulgação de novas moléculas, de novas drogas e, de fato, tem sido cada vez mais uma velocidade mais rápida. É verdade. Agradecer a doutora Geila Nunes, minha querida amiga, uma pessoa super especial, haja vista a maneira como ela se coloca diante dos pacientes. Foi obrigada pelo nosso bate-papo, obrigada pelos esclarecimentos. Então, e até a próxima. Um abraço, gente. Tchau.